buenas tardes a todos los que están aquí presentes y los profesores y alumnos de los campus universitarios. Hoy tenemos la pretensión, el deseo de hablar sobre cómo la obra de arte es de verdad una invención notable, ¿no? Y vamos a intentar fijar el carácter de encenación de los personajes y de su trayectoria narrativa como tal, ¿no? Como seres de encenación. Y cómo es mister utilizar la encenación, pedir prestado al teatro sus fórmulas de representar, por así decir, de usar máscaras, ¿no? El escenario de la pasión y del cotidiano de la novela torna-se entonces eminentemente teatral. Es cuando los personajes actúan sabendo o tomando conocimiento y conciencia de que son de verdad una construcción ficcional. De alguna manera ellos hablan para quien los observa, para quien los está leyendo. Es, de alguna manera, se podría decir, una ficción duplicada. Muy bien, vamos a hablar hoy de la novela, que aquí está, La fuerza del destino. La historia es muy simple, ¿no? Los amantes, Álvaro y Leonora, se preparan para escapar del palacio del padre de Leonora, el marqués de Calatrava. Mientras, en la versión de esta novela, mientras están escapando, Álvaro comunica a Leonora que la cronista Nélida está presente. Bueno, sobre eso ya hablaremos, ¿no? Pero surge de repente el marqués de Calatrava. Y el propio nombre Calatrava a mí me gusta y ha sido deliberado. Calar en portugués es callar. Trabar es detenerse. Es un marqués que traba y hace callar los demás. Es un nombre muy autoritario. Hay una discusión entre Álvaro, el amante, y el marqués, y involuntariamente Álvaro mata el marqués. Con esto, los amantes se enloquecen frente a la tragedia y cada cual, inexplicablemente, toma su rumbo. Y se olvidó, en la novela, eso está muy claro, ¿por qué no se fueron juntos? Se olvidó de que podrían haber partido juntos. Muy bien, con esto ingresan otros elementos sobre el cual eventualmente hablamos, que es la reproducción de la ópera, como ya sabemos. Bueno, entonces lo que quiero... Vamos a hacer una reflexión en esta oportunidad, con el poco tiempo que tenemos, ¿no? Sobre el arte narrativa, desde luego, y sobre un texto en proceso, y todo él armado, hecho delante del lector. El libro todo es como si guardara una distancia, como si pleiteara quebrar la emoción y a la vez convocar al lector a la emoción a través de esta reflexión, de un guión ya previsto, ya conocido. Bueno, pero a la vez es un texto que tiene un cometimiento, un compromiso con la tragedia. No hay como escapar, aunque ese libro sea muy irónico, pero bueno, y que se compromete con la historia, que se organiza con secuencias inevitables. ¿Por qué inevitables? Porque ya son previamente conocidas. Muy bien. La novela, como les he dicho, empieza con la fuga de los dos amantes, ¿no? Y la historia se pasa aparentemente en Sevilla, de una Sevilla de 200 años atrás. Y ya la novelista Nélida, no la Nélida, la escritora, el texto tiene frases muy apressadas y muy nerviosas y muy modernas, extremamente modernas. Incluso às vezes hace utilización nessas primeiras páginas de slangs, um pouco de expressões populares, muito bem. E há essas frases como que cobram a atenção do leitor encargado de organizar o texto, que a la vez que o texto se organiza, pero siempre es indispensable que el lector tenga una participación activa y organice el texto, ¿no? Y esto, sobre todo en esas primeras páginas, porque no está muy nítido la presencia de un narrador
que se incumba, que se responsabilice por essa tarefa de assumir a autoria do texto. Muito bem. Há uma frase já no início que Leonora, nossa heroína Leonora, disse, porque, como se, não é uma pergunta, já afirmando, porque está escrito que o Padre não vendrá. Ou seja, ela como se quisiera implantar dudas e inquietações hacia um guión já tão mundialmente conhecido. Pois quem lhe teria garantizado esse hecho? ¿Acaso algum narrador anônimo ou a criada Curra, que está junto a eles, a los amantes, para a fuga? Essas são perguntas que se vão fazendo quando nos defrontamos com os caprichos de uma narrativa. Por isso que cada narrativa, mais autônoma, menos autônoma, mais eloquente, menos eloquente, tem caprichos. Uma narrativa não se põe de pé sem os caprichos, as técnicas, os procedimentos peculiares. Muito bem. Pero Leonora para Leonora se vão acumulando pistas, detalhes, não? Quanto a presença de uma mirada estranha. Ela não sabe bem o que está passando na cena do palácio, a ponto de se fugar, ¿no? Antes de que Álvaro mate su amante, su padre. Muy bien, entonces alguien que está presente, además de Álvaro y además de Curra, bueno, es cuando entonces se toma conocimiento a través de Álvaro. Álvaro es el portavocero de esa información, que este intruso, de verdad no es un intruso, es una intrusa dentro de la historia, y que se llama Cronista Nérida. Por coincidência, o nome da autora é Nérida Pinhon. Então, ela se dá conta que ela intrusa, que ela estava certa, havia alguém que ela mirava, sem que ela supiera ou conheciera, que é a cronista Nérida. É ela, a cronista, que quer por todos os meios viver a aventura de los amantes, que já está em pauta. E quer ela, a cronista, garantizar ao militar Álvaro, porque Álvaro é um militar, trabalha para o rei, é seu emprego, ser militar é seu emprego, ir à guerra, matar, ser muerto e volver. Muitos com glória. Bueno, então, e ele quisiera ter a glória, a possibilidade de quizás ser reconhecido por el rei, aplaudido e ser um pouco, ter uma efígie de medalha. E ela, a cronista Nérida, le explica que solamente poderá ele ter glória se ingressar em la língua portuguesa, porque há um grande jogo, uma grande discussão entre Álvaro e a cronista Nérida, pois que Álvaro se sente muito tentado a permitir que a cronista Nérida invada a intimidade dos amantes a preço de seu reconhecimento público, ou seja, que se convierta em um personagem de novela. Muito bem. Então, Álvaro, finalmente, ante a tentação de ingressar em la língua lusa, né, que é a literatura, é a língua que formaliza a literatura. Sem uma língua não há literatura. Muito bem. Então, Álvaro, delante da possibilidade de se convertir em um herói, aprueba, aceita que a cronista Nélida ingresse em la vida íntima de Leonora e de ele, né? Que ele está pronto para repartir Leonora e ele próprio com uma estranha, que é essa mulher chamada cronista Nélida, que com um narrador intruso e que quizás não tivesse nenhum escrúpulo moral, esta cronista Nélida, nadie, verdade? Muito bem. Enquanto isto, Nélida, esta cronista, melhor dito, não se apresenta ao leitor. Em nenhum momento hace ver ao leitor quem é, de onde vino, porque estamos em Sevilha, não se olvidem. E ela dá evidência de que é uma mulher moderna,
que vive em Rio de Janeiro, em Brasil, e que não se sabe como está em Sevilha há 20 anos, em el siglo, bueno, XIX, não, final de 18, muito bem. Então, ironiza ela certos aspectos da história, hasta perceber que Álvaro e Leonora fazem utilização de recursos melodramáticos. A partir do momento, né, que eles, os amantes, se dão conta que a cronista Nérida está presente, eles cambiam totalmente, né? Então, fazem utilização de recursos melodramáticos e, quizás, para facilitar a compreensão de todos, um pouco de telenovelas, não? Então, a atenção da cronista Nérida, que eles querem chamar, isso é seu goal, é seu escopo. Os dois amantes parecem muito aflitos com a possibilidade de aparecer de repente o Marquês de Calatrava, como de verdade aparece em muito pouco tempo. E ao lado deles está a Curra, a criada, tão melodramática quanto os amantes, não? Aliás, esse tipo de, isso evidentemente é uma paródia, porque de verdade sempre, em muitas, sobretudo em el mundo do teatro, não, sempre havia, e mesmo também, não hace falta de recordar aqui Sancho, del Quijote, né? Que também a presença do criado ou de uma criada, que de alguma maneira com o qual o dueño, o amo, reparte sueños, pero también es alguien que apoya las peripécias humanas, ¿no? Entonces, essa criada constitui uma figura clássica do grande repertório teatral, né? Sempre disposta a acompanhar em las aventuras, em las desventuras, el su amo, ¿no? Y siempre en general, que ustedes se pueden dar cuenta, tiene mucha astucia. Tiene una astucia que el amo muchas veces no tiene. O sea, es como si quisiéramos, el autor de alguna manera reconociera que las personas de una extracción más popular tuviera una ciencia, una conciencia del peso de la realidad. Y la mezquindad de la realidad también, ¿no? Bueno, todo esto, como les insinué, decorre con gran velocidad para impedir algo que me parece que yo veo que tendría que ser más tratado cuando se habla de las cuestiones literarias. Es para impedir los vacíos narrativos, para impedir los tiempos muertos. Si ustedes toman de un libro en general, pero no puede tener mala fe, tiene que ser una persona con mucha experiencia y además con amor al texto. Ustedes podrán ver, ¿no?, cómo un texto tiene vacíos. Podrían muy bien ser compactados, podrían ser tratados de manera distinta y se podría también en estos libros eliminar estos tiempos muertos que de verdad no permiten que el texto acelere y tampoco no enriquecen el texto. Entonces, lo que vemos nessa novela, porque estamos hablando dessa representação, são cenas altamente teatralizadas e rítmicas, né? E que nos passam a impressão de que as cortinas, né, de rideau, as cortinas do teatro, né, já se abriram, né? E estamos delante, as cortinas se abriram de um palco que nós outros dizemos em português de um escenário, né? Vamos imaginar um cenário italiano, né? E para que podamos assistir ao andamento do play, da peça teatral. A partir da rigorosa certeza de que há uma novela, um autor intruso não solicitado, que não ha sido solicitado por nadie, Leonora e Álvaro se comportam como desejando ser narrados por quem seja. Se enlouquece por la possibilidade de se convertir em uma novela. Ser personagem, se tener um momento de glória, como dizia Andy Warhol, por los 15 minutos de glória. Bueno, e Álvaro, como já les mencioné, permitió
que a cronista Nélida desfrutara da intimidade de Leonora. Há momentos hasta muito forte na novela, não? A ver se puedo descobrir aqui. Em que ele permite, incluso sua obsessão, les vou ler um pedacito, é saber se Nélida, a cronista Nélida, tinha competência, porque poderia ser uma malíssima escritora, então não lhe convendria ceder a novia, não? Para que sua história fosse, afinal, com tanta renúncia, escrita por uma escritora de terceira categoria, não é verdade? Bueno, então, ele disse, e a todo isto, sabes, Nélida, contar uma história? Sua maior preocupação era que inventasse eu, porque ele assume essa primeira pessoa, a cronista. Sua maior preocupação era que inventasse eu um espaço onde ele não estivesse incluído, ou que lo descrevesse de modo que nem sequer lo reconhecessem os vecinos. Álvaro queria um retrato vivo, penetrante e, sobretudo, moral. Temi prometer-lhe a glória, o espírito de los anales romanos, quando eu só utilizava um modesto instrumento que, afilando-lo em la piedra, muitas vezes me havia herido. Mi corpo era ora um rico mapa. Le prometi que ele seria o marinheiro principal em um barco cuyo modelo variasse según el volumen de las aguas. Pero también le dije, no le cuentes a Leonora que os estoy siguiendo. Seré una piel con a temperatura igual a la vuestra. Cualquier fiebre de tu amada habrá de quemarme a mí también. Esto antes de que Leonora supiera que existía esta intrusa, ¿verdad? Bueno, entonces, y como tal, ¿no? Se sienten como personagens e já não querem mais renunciar a essa condição atraente, né? Um personagem, alguém que vai ser leído, que vai ser reconhecido, vai ser discutido incluso por vocês, alunos de letras e professores de letras. E sabem bem que para seguir dentro da história, né, serão forçados a representar. Enquanto essa Nélida cronista obriga o leitor a desconfiar de todo que aqueles amantes dizem. É um trabalho de muitas contradições. Vamos dizer, está estabelecido o lugar da crise, não? Obriga o leitor a imponer novo significado a cada habla de los personagens, a cada acto suyo. Ou seja, a implantação de la sospecha, de la mutua desconfiança. A cronista também nos obriga a relembrar que os amantes e ela, de verdade, estão representando. Não são como os demais personagens que não sabem que são personagens. Porque vocês têm que recordar que nas novelas os personagens não sabem que são personagens. De alguma maneira, dentro de uma novela, ele é uma criatura comum, não é um personagem que significa ganhar a transcendência, não é. Então, eles sabem que são personagens e assim, de alguma maneira, se implanta na novela, não é? Na narrativa, o jogo lúdico. Aí é como se fosse um jogo. Bueno, e como consequência destas articulações, Álvaro e Leonora ganham autonomia e ganham vida. E no momento em que Álvaro, quando lhes he dicho que Álvaro pergunta, pero você sabe de verdade escrever? Não é? Ambos aceitam escapar do mundo restrito, do mundo individual. Ganham na categoria coletiva, não? Ao qual estiveram, até então, subordinados, o mundo individual. Antes eram apenas um indivíduo, agora, como personagens, são arquétipos. E o arquétipo é uma criatura coletiva, verdade? Para se integrarem a um mundo novo, fora do mundo ordinário que eles tinham. Bueno, já como personagens estabelecidos, urgem que eles paguem com a moneda. Eles têm que pagar. Não podem ser personagens de graça. Há que apresentar-se uma fatura a eles, não? Há que atuar para um público amplo, né? E não apenas para os dois, né? E que seja possível para o leitor crer que, a partir dessa noção recente
de personajes, Álvaro y Leonora se transformaron en cúmplices del autor Nélida Pinhon y de la cronista Nélida, que ambas invadieron sus vidas a principio sin les pedir permiso. Bueno, la novela es contada por Nélida NP, vamos decir así, Nélida Pinhon, con el epíteto de cronista Nélida. Pero não há, como les he dicho, não há esclarecimento sobre sua história. Pero devagar observamos que ela, né, que é esta Nélida, está encargada de acompanhar, melhor dito, perdão, aqui é a cronista, que a cronista está encargada de acompanhar as ocorrências da história vivida dentro dos limites de um determinado tempo, né? E que também ela registra a vida de los personajes dentro de ciertas circunstancias, puesto que es una historia previamente conocida. Muy bien. Y obedecen, la cronista obedece una secuencia inevitable. Esta cronista Nélida, respecta, pues, como consecuencia, el tiempo, la materia del tiempo que consume a los personajes, ¿no? En face del tiempo y de la historia, la cronista Nélida guarda equidistancia. Su interferencia es muy discreta. Su misión es narrar sin interferir. Es como si ella no tuviera una autoría profunda, total. Su autoría no es totalitaria, porque ella tiene que obedecer a un guión previo, ¿verdad? De los personajes. Entonces, la cronista, y el propio nombre se lo dice, ¿no?, está a servicio de la crónica diaria. Cronista está a servicio de la crónica diaria. Es de alguna manera hija de Cronos, el dios del tiempo, ¿no?, que enseña a los hombres, ¿no?, las nociones del día, de la hora, ¿no?, y cómo ese Cronos estabelece para el hombre, para el ser humano, para la memoria de los hombres, una cronología, un calendario. Los días que el tiempo asinala, los días asinalan el nacimiento, el envejecimiento y la muerte. Enséñale el tiempo que él es voraz y que devora. Machado de Assis, el grande escritor brasileño, tiene una imagen que me gusta mucho, que el tiempo es un roedor. Está roendo. Todo el tiempo entra por tus poros, ¿no? Te come pedacitos. Es un roedor. Que es de quien está roedor, que también puede significar un animal que ejerce su canibalismo, ¿no? Bueno, devora-lhe la vida, enséñale todas las estaciones, las ocurrencias que adviene mientras el tiempo pasa. La personaje, es lástima que ustedes no tienen el libro, lo siento tanto porque queda un diálogo así más restrito, pero yo hago lo mejor que puedo para poder repartir con ustedes una novela que, bueno, que tiene mucho, ¿no? Entonces yo me quedo un poco al margen, le cediendo todo lo que pueda, pero con la noción de que no es una situación equitativa. Entonces el personaje se autodesigna cronista Nélida. Ella incluso es la cronista Nélida, como si estuviera apta a narrar, tiene competencia, ella se juzga competente. No es por vanidad, pero yo creo que ella se juzga, tengo una sospecha que ella se juzga competente, ¿no? Y como tal, ella es capaz de equilibrar los dissabores de la narrativa, ¿no? Pues que está convencida de que los personajes, sobre todo Álvaro y Leonora y los demás que van viniendo, los abades, el ayudante del abade, el hermano de Leonora, Don Carlos, que será responsable por la tragedia final, ¿no? Todos los que intervienen en la narrativa, que son muchos hasta el final de la novela. Entonces, convencida que ellos no podrían vivir sin los recursos narrativos que ella, cronista, tiene y que está poniendo a disposición de ellos, de manera que ellos puedan vivir. Porque los personajes se convierten en precarios si el autor es incompetente. La creación de un gran personaje requiere un autor que sea capaz de
ingressar nesse personagem os ingredientes que como que lhe confere uma aura de mistério, uma aura de densidade. Muito bem. No entanto, o romance, a novela, melhor dito, tem início sem ela, sem a cronista. Álvaro e Leonora não são uma invenção da cronista, posto que eles já existiam, são figuras históricas. Há 200 anos, de verdade, Álvaro e Leonora circulam pelo mundo, como vamos ver ustedes para os que não conhecem a história de la fuerza del destino. E prova de que a cronista não advoga o papel de criadora é que ela não inaugura cenários originários que puedan, vamos dizer, decorar, ornamentar sua imaginação. Ela se limita a sua obrigação, né? Ou seja, lo hace de forma paródica, folhetinesca, muchísimo, pero tiene de alguma maneira um dever moral de hacerlo. Então, na história familiar de todos, ela sabe que a história já existia sem ela, sem seus recursos, portanto, ela entra em contato com Álvaro e Leonora, repensa qual é o papel de um autor, que isso lhe dá a oportunidade de pensar muito o que é um autor e o que é um personagem, o quanto é difícil criar. Ela tem lamúrias. Ela tem momentos de angústia, a cronista, né? É ambivalente hacia a matéria literária. Nos conta que é muito penoso criar. Então, pero a la vez, porque por dignidade ou por orgulho, quizás a cronista Nélida, né, oscila entre a tristeza e a ironia. Pero quiere mucho que ustedes, los lectores, entiendan las claves de su oficio. O quanto sofre a serviço agora de Álvaro e Leonora. E incluso o quanto ela reflete sobre a falsidade ideológica de seu ofício de narrador intruso. Sua situação não é confortável a la vez, porque ela está ali, é íntima de los dois e de los demais, pero não pode cambiar suas histórias. Muito bem. E não lhe toca cambiar suas vidas, simplesmente narrar o que está vendo, com cortes para suas reflexões personais. Pero, uma pergunta, pero de verdade, a cronista não inventa? Não inventa? Pero, porque a verdade é que, por o hecho de estar na história, né, como uma espécie de um personagem, que também a cronista se convierte de repente em personagem, pero fora da história que tem um desenlace, não é? Não seria o suficiente para interferir nas ocorrências pré-estabelecidas, para deshacer o jogo narrativo, um jogo armado sobre a história do Duque de Rivas e sobre a história do guion de Verdi, né? E não é verdade que próprio Álvaro e Leonora alteram suas atitudes, seus conceitos, sua representação, quando sabe da presença de Nélida na história. Portanto, a história já não sigue estritamente o que estava programado por conta da intervenção física, moral, a presença da cronista. Então, todo isso são perguntas que se vão fazendo e que enriquecem, a meu juízo, a formulação de uma estética narrativa, né? E então, essa cronista, né, habla em primeira persona. E com isto, a meu juízo, não sei como vocês se comportam, eu creio que a primeira persona assume posição de risco. É alguém que frauda, que pode mentir, e que pode hacer saltar a verdade com mais inocência, e ela, sim, que possamos falar muito dessa primeira pessoa, mas desde que surge na cena, né, anunciada por Álvaro, ela vai, como les he dicho, construindo a narrativa delante do leitor, né? E como primeira persona pode ter uma característica de ser exibicionista, né? Puesto que quer ser vista dentro da obra que estamos lendo, né? E não esconde em que circunstância ha invadido o livro e hace parte dele. Ao mesmo tempo, ele nos hace creer que tem pruridos morales, puesto que é confessional. Ele não é insensível, ele é muito confessional
casi como Álvaro e Leonora não podem ser confessionais. Ela é confessional, né? Ela reparte entre todos nós outros temores, sentimentos, emoções, né? Sofre e aí empieza a sofrer com o destino de los personagens. Ela não logra ser equidistante. Ela perde o que tendría que ser essencial, a distância. Não pode, ela está involucrada, né? E, bueno, y rastrea también la genealogía y el eco de aquel libro dentro de ella, ¿no? Nessas visitas personales, isso é muito interessante, nessas visitas personales, ella también quiere hacer creer a los demás que tuvo una historia, ¿no? Entonces, ¿cómo está conviviendo con un libro que salió del Duque de Rivas y que después se convierte en guión, libreto, la palabra correcta, libreto de la ópera La Fuerza del Destino de Verdi, ¿no? Ella como que se acuerda que tuvo vínculos profundos con el mundo de la ópera y se acuerda sobre todo en la novela de Tebalde, a Renata Tebalde e Maria Callas, que han sido dos grandes, extraordinárias cantantes, Tebalde também. Tanto, e ela, como que se olvidara de la novela, ¿no? Ela habla de Tebalde e Maria Callas. É muito confessional e muito simples hablando, como vocês me permitam que leia. A los 14 anos, uno se imagina que los 14 años de la cronista Nérida. A los 14 años, la Tebalde llamó a mi puerta. Quisieron la emoción en mi historia que fuese la fuerza del destino, en vez de la Traviata o inclusive de Tosca. Hoy, tantos años después, yo no sabría explicar la preferencia, un rumbo que se dejó simplemente impulsar por el amor. Sé que tenía el cuerpo de ahora y hasta cierta vocación para las lágrimas. Y no las vertía por los fantasmas y las dulzuras perdidas, sino porque la vida me exaltaba. En aquella época, todos teníamos gran avidez. Por tal motivo, decidimos dividir el teatro municipal en dos escenarios hipotéticos, de modo que ambos albergasen el trágico amor de la Callas y los dulces sentimientos de la Tebalde por separado, sin dolor para nosotros. Frente a nuestro fervor juvenil, las dos vertientes se oponían de manera radical. No fue fácil elegir entre los dos grandes sopranos, ¿eh? El corazón se dividía para que yo no lo siguiese, ya clamando entonces por sangre viva, su viva mancha en la pared, aunque amase los cristales. La tragedia de la Callas residia precisamente em sua voz, aparato que purgava sua própria vida com sofrimento. Em ela, os sentimentos eram gregos, com o leve retoque de 2000 anos. E, como me solidarizava com aquele esqueleto de sonido e urgência vocal que, bajo sua inspiração, osava responder a los dioses, requerir oposições, sempre contrários. Também queria a alegria de viver. Foi la Tebalde la que me ensinou a reír e llorar ao mesmo tempo. Venció unicamente porque construía liturgias em anfiteatro, justamente para mim, que aprendi a amar com as cuerdas finas del corazón. Então, vocês podem ver que ela hacía confissões dessa natureza. Vamos fazer uma pequena pausa, porque creio que já temos alguns minutos. Já volvemos. Graças.